Boa noite. Deixa eu só esperar aqui os nossos Tudo bem? convidados entrarem. Boa noite. Olá, boa Oi, noite. oi, Ivi. Já tô vendo gente conhecida na fila, hein? Opa! Tem uma amiga nossa na fila. Boa noite, Gi. Olá, boa noite. Boa noite, gente. Tudo Boa bem? noite, Ivi. Tudo jóia? Tudo jóia? Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Adriana? Tudo bem? Tudo Tô com uma tranquilo? cara aqui muito grande, gente. É a dona da live, tem que ser assim, né? Não, é que tá Esses não sabem a gambiarra aqui com o meu celular, mas tá dando tudo certo. Tá ótimo. Boa noite, todo mundo. Obrigado Boa pela... noite, pessoal. Boa noite. Ai, boa noite, pessoal. Quanta gente conhecida, querida entrando. Paula Érica, Legal. Cris. Bom, Adriana, eu acho que você podia falar do que se trata esse bate-papo tão especial aí. Bom, pessoal que está entrando, eu enviei um convite para paz, convite para amigos, né? Primeiro gostaria de apresentar aqui o Rod, um amigo meu e da Ive. Depois ele vai se apresentar melhor. E essa live é uma live onde a gente vai fazer um bate-papo bem legal. Mas eu acho que é uma live que leva a gente a fazer várias reflexões, inclusive a pensar questões para o futuro, que a gente pode melhorar aí para uma série de pessoas. E eu espero que possa ajudar aí muita gente, né, a entender uma série de questões importantes que a gente vive. Então, Ive vai ser a nossa moderadora. Queria agradecer a Ive também pelos posts, né, Rod? Ela que Sim. nos nossos posts, trabalhei com a parte do marketing. E aí agora eu vou parar de falar para o Rod começar. Imagina. O que você quer que eu faça? Ah, how are you? Ah, meu Ai, Deus. Ah, não, hoje não é inglês, né? Gente, essa é uma brincadeira. Eu sou o Rodrigo, elas me chamam de Rod, porque assim, eu tenho um canal no YouTube, onde o nome do canal é Rod English Teacher, porque fica mais fácil para as pessoas lá de fora dizerem, porque falar Rodrigo em inglês é muito complicado, fica Rodrigo, então é um trava-língua. A gente está falando no canal de uma fonoaudióloga, mas é um trava-língua. Bom, sem mais delongas, meu nome é Rodrigo, eu moro no interior de São Paulo, numa cidade petitinha, e a Adriana gentilmente me convidou para participar desse papo maravilhoso, e eu tô sobre seus comandos, sobre suas perguntas, vamos embora. bora. Então vamos lá. Quer começar, Ive? Ixi, Podemos, vamos falar sim. Aqui a ideia é a gente conversar com o Rodrigo, né? Para ele contar a história dele, para vocês conhecerem melhor ele. uhum, Então, eu vou começar. Rod, resumidamente, porque temos apenas uma hora, sim. conte a sua história. Bom, a minha história é o seguinte, eu sou uma pessoa com deficiência desde o nascimento. Então, eu nunca soube o que é ser. Eu já peço desculpas adiantado por eu não usar os termos adequados de hoje em dia para se referir à minha deficiência. A minha esposa está aí, um beijo para você, Thalita. Ah, Thalita. Ele fala Tá. muito de você, Thalita. Fala assim. Eu nasci no fim dos anos 70, eu tenho 43 anos hoje. Era para eu nascer entre 10 de maio e 13 de maio, mas a minha mãe, no final de abril, lá para o dia 24 mais ou menos, ela parou de sentir o bebê, no caso eu, na época. E daí ela procurou o médico falou que estava tudo bem. Eu não vou citar nomes aqui, mas ele sabe muito bem quem ele é. E no dia 25 de abril à tarde, ela voltou ao médico e
reclamando que não estava me sentindo normalmente. E daí ele disse que era para ela voltar para casa de novo, porque ela estava com pouquíssima dilatação. Na madrugada de 25 para 26 de abril, novamente ela se queixou, meus pais correram para maternidade, para Santa Casa, como a gente chama aqui. E daí o médico não estava, e na época não tinha ultrassom, o ultrassom só tinha em São Paulo, não tinha aonde eu moro. Não tinha celular para falar com o médico. O que, que aconteceu? O médico chegou às 5 horas da tarde e quando ele fez o exame na minha mãe, eu já estava em sofrimento. Ela precisou fazer uma cesárea de urgência, aonde eu estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço e com o pulmão não maduro. E esses dois fatores causaram hipóxia cerebral, ou seja, falta de oxigenação cerebral, que depois do meu nascimento eu fiquei 10 segundos roxo, e foi isso que causou o que eu tenho hoje, que se chama triplegia espástica. Sou uma pessoa com deficiência que anda curtas distâncias, com longas distâncias eu preciso de auxílio de uma cadeira de roda, e eu me conheço por gente assim, né? Nasci com essa deficiência. Daí, tem muitas coisas. Meus pais, eu comecei a falar muito cedo. Comecei a falar com 9 meses. Sempre fui muito estimulado e não andava. Com um ano e meio, eu não parava em pé. Daí, meus pais resolveram procurar um neurologista próximo de Palmital, que é onde eu moro. E esse neurologista era de Marília, e ele disse para os meus pais, para ser mais exato, para minha mãe, desista dessa criança. Ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai estudar. A minha mãe, com 19 anos, na época, o meu pai, com 24, chegou em prantos na minha casa, dizendo que para o meu pai o que o médico tinha dito. O médico receitou para mim um dilatador cerebral para que eu tomasse, porque eu ia ser um vegetal, segundo esse médico. O meu pai, sempre muito inteligente, muito esperto, falou, não, eu não vou dar isso para o meu filho, eu vou procurar outro médico. Daí eles foram a São Paulo e conheceram um neurologista famoso, que o emprego do meu pai é um bancário aposentado, ele era caixa do Banco do Brasil, e ele conseguiu uma consulta com esse médico através do convênio, e o médico ficou atônito, estarrecido, porque ele fez exames em mim e ele constatou que o meu cérebro era e é perfeito até hoje. E no caso da minha deficiência, era para eu ter problemas mentais também. E ele disse para os meus pais que eles tinham ganho na loteria. E ele me definiu muito claramente, muito facilmente. O seu filho não vai ser o primeiro, mas ele também não vai ser o último. Ele vai estudar, ele vai falar, ele vai andar, ele vai ter uma vida normal. E ele gostaria de ter mandado uma carta para esse médico de Marília, que mandou eu tomar um dilatador cerebral. E hoje eu estou aqui conversando com vocês. Tá? Que demais. A gente teve um comentário aqui, né, do Instituto ABCW. A Alessandra, provavelmente, minha chefe querida, que escreveu, né, nunca desista de ninguém. Eu acho que essa frase é fantástica, porque a gente nunca pode duvidar de nada, nem de ninguém, né? Os meus pais nunca desistiram de mim. Eu nunca fui o primeiro, sabe? Mas nunca fui o último. Sempre cheguei como todos os outros. Depois eu passei por fases na escola, porque, vou dizer aqui, me perdoem o termo, mas é esse termo mesmo que usavam comigo na época. Eu fui para uma escola normal. Eu não fui para uma escola especial, porque o meu cérebro é
perfeito, como eu disse para vocês, segundo o médico, segundo os laudos médicos. E estudei na escola normal e havia professores que... Porque assim, o que eu tenho? Eu tenho uma lentidão maior do que vocês para escrever, para copiar, para fazer uma prova. E na minha época, anos 80, anos 90, professores não toleravam muito, falavam que eu tinha, que eu fazia corpo mole para fazer as coisas. E realmente não era isso. Se uma pessoa que tem tudo que precisa para estar dentro da normalidade resolve uma prova em 45 minutos, eu também posso resolver a mesma prova, mas eu preciso de 2 horas. É isso que os meus professores não entendiam. Daí um dia eu tive uma professora de matemática, Ismênia, adorável, que ela descobriu que ela podia pegar os exercícios mais difíceis de uma prova e dar para eu resolver. Mas, por exemplo, tinha 10 exercícios na prova toda de matemática, que eu não gosto até hoje. Falo para vocês que eu não gosto de matemática. Então, ela dava os 4 mais difíceis para mim e eu resolvi os 4 exercícios em 40 minutos e tirava 10 na prova. Ela descobriu isso, contou na sala dos professores: olha, eu descobri que se você diminuir a prova do Rodrigo, o rendimento dele é outro. Todos os professores começaram a fazer a mesma coisa. Que eu nunca fiz corpo mole. Os meus pais falaram assim: você tem a cabeça, nós temos as pernas. Enquanto nós pudermos, nós carregaremos você. Mas nós não vamos passar a mão na sua cabeça. E daí, todos os professores começaram a fazer a prova dessa forma. Pegavam os mais difíceis e descobriram a métrica para eu fazer as provas. Daí as minhas notas passaram de 8 para 10 em todas as provas. Eu acabei sendo destaque. Mas isso só no 3º colegial. Eu chamo de colegial, tá, gente? Isso entrega o meu RG baixo, mais de 40 anos. Então, o que aconteceu? E não foi só isso, não foi só com professores, tá? Foi com alunos também, que me chamavam de nomes degradantes, que eu fingia não escutar, e depois criavam feridas internas e que foram curadas depois de muita terapia, depois de muita coisa. Mas eu nunca me vitimei, nunca esmoreci. Eu sempre falei: eu vou chegar lá. E eu sempre tive paixão por inglês. Eu sempre fui aficionado por inglês desde os 7 anos de idade, quando eu via a Bendita da Madonna na TV. E eu queria saber o que ela estava falando. E daí eu falei para o meu pai: eu quero estudar inglês. Eu não sei o que vai ser, mas eu amo essa língua além da nossa língua. Daí eu entrei na escola de inglês e nunca mais saí. Me formei no inglês, fiz tudo o que tinha que ter feito com 17 anos e fui convidado pela diretora para dar aula com ela. E dou aula de inglês há 26 anos exatamente. Até hoje. Essa é a minha história aqui. Só que eu prometi para mim mesmo, só para concluir esse passo, que eu jamais seria um professor que foram para mim. Eu sempre entenderia um aluno. Eu tenho uma escola pequena, uma escola física, modesta, pequena, bonita. Eu chamo carinhosamente de VIP Idiomas. Agora eu estou trabalhando online há 2 anos, com muitos alunos, graças a Deus. E a minha escola é totalmente acessível. Ela recebe pessoas com deficiência visual, pessoas com mobilidade física baixa, com qualquer... A gente teve um amigo da minha esposa, inclusive, que o sonho dele era aprender inglês. E ele não andava mais, não escrevia mais, e nós propusemos para a mãe do menino
que ele poderia estudar na escola, porque nós temos uma sala especial com um sofá, se o aluno precisa deitar, ele deita, e as avaliações dele são gravadas de qualquer forma, mas ele estuda como qualquer outra pessoa. Eu tenho muito orgulho dessa escola ser assim, entendeu? É no cantinho escondido do Brasil, no interior de São Paulo, mas eu tenho muito orgulho dessa escola ser assim. Ela chama VIP Idiomas, porque não é... Me perguntaram uma vez, a sua escola chama VIP Idiomas porque é só pessoa de classe alta que pode estudar aqui? Eu falei muito pelo contrário. Chama-se VIP Idiomas por causa do tratamento. Quem chega aqui tem que se sentir abraçado, tem que se sentir como a sua segunda casa. É essa o mote da nossa escola, da nossa escola, porque eu trabalho com a minha esposa, né? Ela também é professora de inglês e a gente dá aula juntos desde então. Mas a minha carreira começou no FISC há muitos anos atrás. É muito legal isso que você está falando, Rod. E, na verdade, o convite também veio por essa questão, né? Motivacional. E o que você viveu na escola, a gente sabe que tem muitas crianças que vivem isso até hoje. Uhum. Então, eu trabalho com crianças que têm dislexia, TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade, algumas outras questões também. E a gente até hoje encontra dificuldades para adaptação das provas, para que as crianças tenham um olhar diferenciado. Então, tudo isso que você viveu, a gente ainda vive até hoje, né? Então, acredito que também as crianças, mesmo que a lei contemple aí as crianças com deficiência física, deficiência auditiva, as pessoas ainda têm muita dificuldade, né? Tanto o professor, algumas pessoas para lidar, as pessoas para entender a deficiência e criar uma empatia com isso para poder também ajudar vocês de uma forma com que a gente não, como eu vou dizer, não que a gente os ofenda fazendo as coisas para vocês, mas que forma melhor eu posso te ajudar para você render melhor aquilo que você pode render, né? E é uma coisa muito simples, a gente não precisa nem perguntar isso. Eu acho que falta, na grande maioria, não é no Brasil, não, é no mundo todo, tá? É ter uma pequena sensibilidade, né? De ver o que a pessoa precisa. Você vê que a pessoa tem dificuldade de puxar uma cadeira, você vai lá e faz a gentileza de puxar para ela. Então, assim, porque as pessoas têm uma ideia, eu vou falar da visão do deficiente físico, tá? Da pessoa com deficiência. As pessoas acham que a gente não a grande parte das pessoas, eu vou contar um fato muito engraçado, quando, se você me permite, só para contextualizar, Claro. Eu fui em 2 shows da Madonna, né? Porque como foi a Madonna que me fez aprender inglês, eu tive a chance em 2 shows dela em São Paulo. Eu já era casado com a Thalita e eu gosto muito de uma parte da Thalita, porque a Thalita é pavio curto, né? Ela não tolera muito determinadas coisas e eu acho que ela tem toda a razão com relação a mim. A gente foi assistir o show da Madonna, acabou o show da Madonna no Morumbi. Estávamos saindo, eu na cadeira de roda, ela mais um amigo nosso, que é padrinho do meu filho, mais novo hoje. E uma policial olhou para mim na cadeira, porque eles olham de baixo para cima, né? Eles não nivelam na nossa altura para ficar olho a olho. E ela disse assim, o que esse rapaz está fazendo aqui, quando ele devia estar em casa? E a Thalita, muito sagazmente, muito escorpiana que é, virou e disse, vê você que não foi. Ele veio ver a Madonna. Não é porque ele tem dificuldade para andar, ele não pode vir a um show no Morumbi para ver o ídolo dele. Por isso que ele está aqui. E eu olhei para a Thalita e falei, eu olhei para ela e falei, você falou isso? Ela falou assim, você não merece ouvir determinadas coisas. Quando eu vou a um restaurante,
quando eu vou a um restaurante com ela, com um grupo de amigos, eles perguntam assim, eles levam o cardápio. Por exemplo, estamos em 2 casais, eu, Thalita, mais um casal de amigos. Eles levam 3 cardápios. Perguntam, o que a Adriana vai querer, o que a Ive vai querer? Daí vocês respondem, perguntam para a Thalita o que a Thalita vai querer. A Thalita responde, e ele? Daí a Thalita pega, joga o cardápio para mim e fala, olha aí o que você quer, fala para ele. Entende? Então, isso são coisas cotidianas, tá? Não são coisas que acontecem uma vez na vida, outra na morte, não. Eu passo isso cotidianamente. Uhum. E as pessoas têm que entender, seja autista, seja déficit de atenção, que não são deveres, são nossos direitos. São nossos direitos onde eu não me prendo muito a algumas coisas que as pessoas dizem, porque senão eu já teria enlouquecido. Tá? Então, são nossos direitos, o direito de ir e vir é constitucional, a gente sabe disso. E isso é muito importante, seja o que for, tenha tato com quem você está lidando. Seja carinhoso. Uma vez que você é carinhoso com a pessoa com deficiência, você ganha a amizade dela e você não perde nunca mais. Porque a gente se sente tão abraçado que a gente tenta fazer o que a gente pode ir além. Como se diz em inglês, we go the extra mile. Quer dizer, a gente vai 1 milha além do que a gente pode fazer. Porque a gente foi aceito, a gente foi bem-quisto. Isso é muito importante. Não importa a deficiência, não importa a minoria. Para mim, minoria eu vejo como um guarda-chuva. É qualquer minoria. Não é só a minha, não é só a sua, não é só a dela. Bom dia, boa tarde, boa noite e respeito não se nega a ninguém. Só isso. Com certeza. E aí, Rod, queria te perguntar uma coisa. Qual foi o impacto, né, da deficiência na tua infância? E aí, como isso foi aí ao longo da adolescência, a vida adulta? E qual o papel dos teus pais, né, nesse momento aí, depois de descoberto o diagnóstico e tudo que precisou ser feito? Como é que foi? Depois do diagnóstico, descobriu-se o que eu precisava fazer, que era fisioterapia, 3 vezes na semana. Hoje eu me orgulho a dizer que eu tenho pernas de jogador de futebol, de tanto exercício que eu fiz, né? Então, porque elas foram muito fortalecidas. Foi uma luta, é uma luta até hoje, né? Eles lutaram comigo, eu tirei carta com 18 anos, eu não reprovei no teste, eu tirei carta como qualquer pessoa, com um carro normal, mas ele está falando que tem deficiência e tirou carta para carro normal. Tirei deficiência. Só para vocês entenderem, eu tenho 1/3 do equilíbrio que vocês têm. Então, o meu problema é quando eu ando. Elaine, que está na fila, eu chamo o pessoal que está aqui de fila carinhosamente. Viajou comigo e sabe o que eu estou falando. Então, é exatamente isso. A gente... É uma coisa... Você perguntou do papel deles. O papel da minha mãe foi... A minha mãe foi minha perna, foi meu braço, foi meu coração. Meu pai, a mesma coisa. Meu pai sempre muito forte, sempre muito racional, sempre muito correto, sempre muito justo. E tem uma pessoa que não está mais aqui, da minha avó, mãe da minha mãe, que ela lambia as minhas feridas quando doía. Ela lambia as minhas feridas quando as feridas doíam. Porque não é fácil. Você fala para mim assim, você gosta da sua deficiência? Não. Eu convivo com ela. Eu aceito ela. Se eu não conviver com ela, eu não consigo levar a vida. E o que eu prefiro é levar a vida com ela e ter um sorriso na cara. Lógico que a gente tem momento de bode, momento... Sempre tem, todo mundo tem.
mas eu convivo com ela. Até quando meu filho nasceu, o mais velho, tem um de 13 e um de 4, o Júnior e o João Otávio, as pessoas perguntaram: você quer que o seu filho tenha deficiência? Eu falei: não. A pessoa falou assim: mas você está se negando? Eu falei: não, eu não estou me negando. Eu simplesmente não quero que um filho meu passe pelas ignorâncias que eu tive que passar, pelos olhares que eu tive que enfrentar. Eu não quero que eles e nem ninguém que eu conheça passe por essas dores. Não importa quem a pessoa é, não importa quem a deficiência que você tenha. Apenas passe por ela, adapte-se a ela, porque o mundo é uma ostra. Não importa a deficiência que você tem, aonde você quiser chegar, você vai chegar. É só você querer. Com certeza, com certeza. E aí, nesse processo todo, depois chegou a Thalita, né? E eu acho muito legal a maneira como você fala dela, né? E até ela colocou que realmente não deixa passar essas pessoas preconceituosas, e eu concordo com ela, porque realmente as pessoas, em alguns momentos, extrapolam os limites, né? As pessoas passam dos limites. Eu conheci a Thalita em 2003. Ela não foi a minha única namorada. Ela briga comigo por causa disso até hoje. E a gente está junto até hoje. E a gente está há 16 anos juntos. E ela realmente entendeu o que é conviver comigo e como é. Mas nós temos muitas histórias juntos, porque quando nós nos casamos, ela quis adotar o meu sobrenome, né? Então, quando as pessoas saem, quando vêm nós dois juntos, eles falam assim: o que o seu irmão vai querer? Ela fala assim: ele não é meu irmão. Já pensaram que ela tinha sido minha enfermeira, já pensaram de tudo, menos que nós éramos casados. Ele tá se rachando aqui no bate-papo, viu? Só pra você saber. Desculpa, Thalita, mas eu vou contar a história da Van, tá bom? Que um dia chegaram. Ela estava na Van, porque ela também fez letras, só que eu terminei letras, ela terminou letras primeiro que eu, porque fiz propaganda e marketing primeiro, depois eu fui fazer letras, que era a minha grande parte. E ela estava voltando na Van e veio uma menina e disse para ela assim: eu acho tão bonito a relação de vocês. Ela falou assim, ela já pensou, me contando, lá vem, né? Lá vem alguma atrocidade, alguma bobagem. E ela falou assim: por quê? É porque o amor de vocês vai além da intimidade. Daí, no meio da van, porque a menina estava falando nada, ela falou assim: quem falou que eu fico sem isso? O meu marido tem problema de equilíbrio. Deitado ou sentada, normalzinho. A menina não tinha mais o que falar. Então, porque, assim, stupid questions deserve stupid answers. Perguntas bobas merecem respostas bobas. Então, numa brincadeira, ela levou a resposta. Então, mas as pessoas perguntam. Uma outra vez, nós estávamos no médico, muito rapidamente. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, inclusive. E uma senhora me viu andando, porque você só nota a minha deficiência quando eu estou andando. E uma senhora chegou nela e me viu com deficiência. Ela falou assim: ele é teu irmão? Essa é a primeira pergunta, né? Ela falou assim: não, nós somos casados. Ela falou assim: você casou com ele assim? E eu, nesse momento, para não me atingir, eu ativo a minha cara de paisagem. Como se não fosse comigo. Não tem nada rolando. Tá tudo bem. Daí ela falou assim: nós somos casados. Ele tem uma escola de inglês. Mas ele fala? Ela perguntou: ele fala? Para Thalita, como se eu não estivesse ali. E eu continuei na minha cara de paisagem.
Daí tocou meu celular. Era um aluno de intercâmbio que tinha acabado de chegar no Brasil e estava da minha assistência em inglês. E eu comecei a falar inglês com o menino. A senhora foi arregalando um olho deste tamanho, não sei, acho que pensando que eu estava recebendo alguma entidade, alguma coisa parecida, porque eu estava falando inglês. O que é isso que ele está falando enrolado? Daí a Thalita, ele está falando inglês. Mas ele fala outra língua. Ela falou assim, eu acabei de falar para a senhora que ele tem uma escola de inglês. Então, isso são coisas que me divertem às vezes e tem coisas profundas também. Então, na maior parte das vezes, eu procuro levar na brincadeira, tá? E não tão a sério. Mas, às vezes, machuca. Não vou negar. Uhum. Bom, Rod, nesse sentido, a gente tem aí algumas até crianças e jovens assistindo, e acho que todos nós já passamos por questões de bullying, né? Eu, na escola, era chamada de gorda baleia, boca de ferro, porque eu usava aparelho, enfim, trabalho no núcleo interdisciplinar, fazendo avaliação ali no NEA, e aí a maioria das crianças, quando a gente avalia, eu uso um protocolo chamado ECOS, né? A Alessandra que está aí com a gente acompanhando foi quem elaborou junto com a Karina. E a gente faz algumas perguntas para as crianças relacionadas a essas questões da escola. Desculpem. E muitos falam disso, né? Sobre essa questão de amigos que riem, amigos que falam. Dentre essas, assim, qual foi a pior experiência que você teve na escola com amigos? Eu tive um colega de escola que ele me perseguia, porque minha mãe sempre me deu assistência, sempre estava lá nos intervalos, sempre copiava a matéria, os professores não toleravam que eu não copiasse no tempo. Não tinha celular para a gente tirar foto da lousa para levar para casa. E esse menino, só porque minha mãe me dava esse tratamento e a mãe dele não dava, ele me chamava dos piores nomes. Mula manca, perna travada, rascunho do não sei o quê, para não falar nome feio aqui. Então, e eu tive que passar por isso. Uma vez ele quase jogou uma carteira, que eram aquelas carteiras de madeira, né? Ele quase jogou uma carteira em cima de mim, os professores ficavam enlouquecidos, porque eu não tinha como reagir, não tinha como correr. E daí chegou uma época, acho que foi na quinta série, né? Na minha época, que ele não conseguiu acompanhar mais. Mas no último dia, ele ainda me empurrou na fila para que eu caísse e fosse o último legado dele. Mas o que mais me dói, Adriana, não é comigo, porque comigo eu já acostumei. O que mais me dói é com meu filho mais velho. Os amigos me imitam na escola para machucar ele. E isso eu não admito. A minha esposa foi na diretora. Eu não admito isso. Imitar o meu filho para machucar imitar o meu marido para machucar o meu filho, eu não admito isso. Tá? Daí a direção tomou uma providência, conversou com os meninos. E eu sou uma pessoa que trabalho muito, né? Vocês sabem disso. Eu faço o que eu gosto. Eu dou aula de inglês das 8 da manhã às 9 da noite. Eu faço o que eu gosto. E a maior realização da minha vida foi o meu mestrado feito fora do Brasil. E, querendo ou não, envolve fonoaudiologia, que é em pronúncia da língua inglesa, né? Onde a gente ensina todos os sons. Então, o que eu fiz? Eu desenhei o aparelho fonador de um brasileiro e criei todas as formas dele fazer os sons do inglês que a gente não tem. E isso, para mim, é a minha maior realização, o mestrado. Só que esse mestrado é assim. Foi uma coisa muito... Eu fiz à distância, na época que a distância era ainda... fazer à distância não é bom. Fiz na Espanha, numa cidade espanhola. Tirei 10 no mestrado, porque só um doido varrido vai desenhar um aparelho fonador de um brasileiro e fazer som por som através de fonética, fonologia,
semântica, semiótica, semiologia, né? E fazendo sons, e eu tenho muito orgulho desse título, né? Esse título me dá a chance de dar aula em qualquer lugar do mundo de inglês. Na minha cidade não tem ninguém que tenha essa graduação. Eu sempre fui muito tímido para falar dela. E vocês me incentivaram a falar, que falaram que precisava falar, que precisava contar, que isso não podia ficar guardado. E a minha nota no mestrado foi 10 na tese, né, na dissertação. Eu fiquei muito feliz. E a minha paixão é inglês. Eu desenvolvi tudo em inglês e era uma coisa que eu podia fazer sentado. Uma profissão que eu podia fazer sentado. E as aulas online, o que eu entendo das aulas online, tem gente que fala assim, eu gosto do presencial porque o presencial tem o calor humano. Eu também tenho saudades de sentar a uma mesa com um aluno numa cadeira e bater um papo. Mas a aula online é muito dinâmica, principalmente para mim, entendeu? Então, E o canal no YouTube, que vocês que estão assistindo aí, por favor, sigam. A Ivy vai colocar os detalhes aí depois. Vamos lá. Eu agradeço se vocês seguirem. Veio lá de fora, porque eu tenho alunos de Taiwan, né? Tenho alunos de Taiwan, tenho alunos da Arábia Saudita, e assim vai. E é assim que eu tô com a vida, Adri. Estudando, brincando, trabalhando, trabalhando, trabalhando. É assim. Ele me contou desse mestrado, pessoal, e eu quase surtei no dia que ele falou, não, uma coisinha assim, né? Falei, o quê? Você foi mapear o fonema do brasileiro no inglês e não publicou esse negócio, não coloca lá que você fez esse mestrado, você vai colocar. Precisa pôr, né? Porque é fantástico isso, precisa publicar, e se não tiver brasileiro que não se interesse, mas tem sempre gente que está interessado em estudar e fazer tudo isso numa época onde tudo era mais difícil, né? E até por causa disso que eu quero falar hoje, a gente vê os jovens, a gente tem muito mais facilidades para adaptar coisas hoje do que antigamente a gente não tinha, né? E aí você falando da sua escola, que é toda adaptada de uma forma que qualquer um pode frequentar, esse é o sonho de consumo para qualquer pai, né? Sim. Poder levar o seu filho num lugar onde ele vai ser recebido, ele vai ser abraçado, e a gente não tem que ficar toda vez falando, olha, ele precisa de tempo maior para fazer prova, olha, ele precisa de calculadora, olha, ele precisa de um ledor, olha, ele precisa que a sala de aula dele seja embaixo, porque ele não consegue subir as escadas, né? Uma coisa básica. Então, assim, o que você falaria aí para os jovens de hoje, né? Como superar tudo isso? Como superar essas questões? O que você usou? Claro que tem a resiliência, você é uma pessoa super humilde, mas o que você dá de dica aí para esses jovens, né, superarem essas questões? É importante a gente pensar muito nisso, porque hoje em dia a gente tem muito mais recurso e a gente pode aproveitar isso de uma melhor forma. Não sei, o que você acha? Nós temos a internet, que é tudo. Ela tem dois lados, né? Ela é binária. Ela tem um lado bom, ela tem um lado ruim. Você pode ir para o lado que você preferir. Mas a internet nos ajuda. E eu vou resumir isso que você me perguntou para os jovens muito facilmente. Não julguem o livro pela capa. Leiam primeiro. Tá? Não é porque o Rodrigo chega mancando que eu vou chamar ele de mula manca, como eu fui chamado na escola. Deixa eu saber a história dele. Deixa eu entender o que ele é. Deixa eu ver o que tem por trás. Será que tem alguma coisa latente? Eu não gosto de me ufanar de nada. Eu não gosto de dar lição de moral,
Os meus alunos, uma vez uma mãe chegou na escola e me disse, muito obrigado. Eu falei, obrigado por quê? Você não é só professor do meu aluno, do meu filho, você dá exemplos para ele. Eu falei, mas que exemplos? Eu falei, ela falou assim, não, ele fala que você conta as histórias com naturalidade, mas eu tenho que contar com naturalidade. Eu sofro com elas? Sim. Eu sofri com elas? Sim. Mas eu não vou me vitimizar. Eu não vou me vitimizar. Entendeu? E, assim, o estudo é tudo que a gente... Aprender uma outra língua, ver você, a Ivy, aprendendo na sala de aula comigo, e a gente aprendendo brincando. A gente aprende inglês brincando. E vocês evoluíram muito. Então, assim, o que eu tenho? O que eu posso deixar para os meus filhos? O legado de uma educação. A Rita Franklin, que é uma cantora que já faleceu, ela tem uma música que diz R-E-S-P-E-C-T, quer dizer, respeito por todo mundo. Respeito por mim, respeito por você, respeito por qualquer pessoa. É isso que a gente tem que ter. O jovem, ele não precisa... Eu vou contar a história através de uma outra aluna minha. Ela chegou na minha aula, porque Palmital, todo mundo conhece todo mundo, é uma cidade pequena. Ela chegou para mim e falou assim, a cara dela estava cheia de aplicações, ela fez algum método estético. Ela falou assim, eu olhei e vi que eram picadas de agulha e métodos estéticos. E não falei nada. Falei, e aí, como é que você tá? Como é que foi? O jeito que eu cumprimento vocês mesmo, chego já brincando, né? Chutando o balde, indo buscar, de qualquer forma. Daí ela falou assim, você não vai perguntar para mim o que eu fiz na cara também? Falei, não, por que eu tenho que perguntar? Eu sei que é um procedimento estético. Ela falou, puxa vida, por que as pessoas não pensam como você pensa? Falei, é só você analisar e ter um pouquinho de tato antes, né? É só você analisar e ter um pouquinho de tato antes. Mas eu tenho que dizer, Adriane, eu tenho que deixar isso registrado, que o maior preconceito não vem dos amigos, não vem dos alunos, não vem da família. Me perdoem, não é toda a família, tem pessoas maravilhosas na minha família, mas eu preciso contar para vocês que a família do meu pai nunca me aceitou por eu ter deficiência, né? E isso foi uma coisa que o meu pai lutou bravamente com eles. Uma vez eu cheguei para uma pessoa da família dele e falei assim, olha, eu tirei 10 em matemática, eu tirei 10 em inglês. A pessoa virou para mim e falou assim, o que importa para mim não é inglês, é matemática. Se você não souber matemática, você não vai ser nada. E aquilo me machucou. Por isso que tem uma frase que eu trago comigo. Eu não estou renegando família nenhuma, porque eu amo a minha família. Eu amo meus amigos. Os amigos são os próximos da fila, depois da família. Nunca se esqueçam disso, que eles trazem muito apoio para vocês. Essa frase que eu trago é: tem amigos que eu considero família e tem família que eu considero amigos. Por isso que eu falo com muito carinho e muito amor dessa avó minha que não está mais aqui, que é a mãe da minha mãe, que ela me ajudou junto com os meus pais. Meus pais sempre foram muito unidos, muito, muito unidos. União é um outro segredo para que a pessoa com deficiência seja acolhida e entenda o ambiente onde ela está vivendo. Entendeu? Uma vez, as pessoas sabem que os meus pais só têm a mim, né? E chegaram para o meu pai estava passeando com o meu filho mais velho, que meu pai faz coisas que eu não posso fazer para o meu filho. Ele joga bola, ele vai andar de bicicleta. E isso machuca, isso é uma coisa que eu nunca vou poder fazer, mas eu tive que aceitar, né?
Daí chegaram para ele e falaram assim, ô Val, quem que é esse menino aí? Ele falou, é meu neto. Ah, eu não sabia que você tinha outro filho. Ele falou, quem disse que eu tenho outro filho? É filho do Rodrigo. Mas como? Daí, entendeu? Então, esse tipo de questão é muito presente. É muito, muito presente. E o que eu posso deixar para os meus dois filhos, o grandão e para o pequenininho, é que eles têm um pai trabalhador, um pai respeitoso, um pai que só quer vê-los felizes, de qualquer forma que seja. Eu vou sempre estar ali para apoiá-los, para que eles sejam pessoas honradas, educadas e benquistas. E isso vale mais do que qualquer outra coisa. Com certeza. Estou até sem Rod, palavras aqui, viu, Rod? você tocou o nosso grupo aqui, as pessoas estão mandando mensagem te parabenizando, não sei se você está conseguindo ler, né? O Eu pessoal está te apoiando. tô lendo alguma coisa aqui. Muito obrigado, pessoal. Mas isso aqui não é nada ensaiado. A Adriana pode falar para vocês que eu pedi para não vir perguntas. Eu queria falar organicamente, falar de coração. E é a forma que eu tô falando, sabe? Então, é assim. Vamos em frente. Vamos em Vamos, frente. pessoal. Desculpa te cortar, Adriana. Temos pouco tempo. Eu vou fazer uma última pergunta, se a Adriana me permite, né? Se der tempo, pode Claro, perguntar. já falei demais. Eu acho que o Instagram alongou o tempo das lives, viu? Eu acho que está passando de 1 hora, não sei. Não posso. Então a gente vai ficar até onde Tá, conseguir aqui. tá. Mas quando tiver faltando alguns minutos, eu quero que você reitere as suas redes sociais, né? Eu já deixei aqui no bate-papo pro pessoal, mas eu acho legal você falar depois. Segue lá, gente. Segue lá, é legal. É legal. Vocês vão ouvir Nós somos inglês. alunos do Rod. Ele é incrível, porque a gente, imagina, eu pelo menos tenho certeza que eu tenho trabalho para ele, porque meu inglês é horroroso. E aí ele melhorou meu inglês. Imagina. Então ele é bom mesmo. Então segue ele aí, eu deixei ele nas redes sociais aí no bate-papo. E eu queria perguntar quais os seus planos para o futuro, né? Onde você quer chegar? Você já estudou lá fora, em Nova York e tal, mas você tem alguma meta assim para o futuro? O que você quer realizar ainda? O que eu quero realizar, eu quero continuar sendo professor de inglês até quando eu puder, que é o que eu amo fazer. Estou gostando muito dessa brincadeira de YouTube. Cheguei a um ano de YouTube, tô procurando a meta de 1.000 inscritos, gente. Eu tenho 700 e poucos. Falta pouco para os 1.000 inscritos. Então, se inscreve lá. Mas o futuro, para mim, é assim, trabalho, educação dos filhos. E assim que acabar essa pandemia, pelo amor de Deus, uma pequena viagem para qualquer lugar. Porque a minha médica, eu também tenho comorbidade, eu sou hiper. Uma vez eu perguntei para a médica, por que eu sou hipertenso? Ela falou assim, o nível de ansiedade que você tem, porque qualquer pessoa com deficiência é ansioso, tá respondida a sua pergunta, né? E daí ela me pediu para que eu não saísse de casa. Então, acreditem ou não, faz exatamente 2 anos que eu não saio da minha casa. Mas não sai para nada. Não sai para nada. Saí para tomar e vou sair para tomar a 3ª dose se tiver. Os meus companheiros... Depois você lê o comentário da Elaine, por favor, Ive. Tem um comentário da Elaine aqui. Esse último. Então, eu não saio de casa desde que a pandemia começou. E quando eu estiver totalmente seguro, sairei com todo prazer, viajarei de novo. Morei em Nova York, levei alunos para estudar em Nova York. Nova York é minha grande paixão. Já estive lá algumas vezes, mas o que eu gosto mesmo... Há 10 anos atrás, o meu pai falou assim, está na hora de você pisar no breque, ser diretor da sua escola e dar menos aula. Eu falei, não, o que eu gosto é da aula.
que eu gosto de ir para a sala de aula. Eu falei para as meninas, eu falei para a Adriana e para a Ivy, quando elas comentaram. É mais fácil para aula de inglês, onde a gente se diverte e aprende, do que pagar psiquiatra ou psicólogo, não desmerecendo o trabalho. Daí a gente riu todo mundo junto. E por incrível que pareça, eu tenho uma história muito curiosa relacionada à fonoaudiologia, que por causa de falar inglês desde muito pequeno, desde os 7 anos, eu aprendi os sons e eu falava Mississippi. Então eu precisei fazer fono para recolher a língua. A língua que estava para fora para fazer o som do TH em inglês, do thank you, eu tive que recolher, porque quando eu pus aparelho ortodôntico, eu tive que recolher a língua. Então eu fui fazer o tratamento contrário. Então isso é muito engraçado. Eu deixei para contar na live. É uma história com fono que eu tive. Eu recolhi a língua. E ensino todo mundo a colocar a língua para fora para fazer os sons. É o lado contrário. Diga lá. Ó, vou ler o comentário da Elaine aqui. A Elaine é uma amiga, né? Nossa, e também é uma aluna do Rodrigo. O Rodrigo é um cara fantástico. Quanto aprendizado. Obrigada por contar a sua história aqui. Esse? É esse comentário, certo? Elaine falou tanta coisa. É porque a Elaine me conhece, a gente viajou, a gente viveu, então ela conhece bem, né? Ela conhece a semântica do negócio, ela conhece o tom exato, né? Mas é muito bacana. Vamos em frente. Vamos em frente. É uma linda história, Rod. E hoje a gente vê as pessoas, acho que desistindo por tão pouco, né? Uma mínima dificuldade, uma coisinha que dá errada, uma frustração que a pessoa não consegue superar e já está desistindo e já está chutando o pau da barraca. Então, acho que esse bate-papo também tem muito disso, né? O que é isso, né? O que é essa resiliência? O que é essa busca da gente tentar melhorar? Estou com a minha amiga aqui também, a Thelma, né? Que está falando que é ruim em inglês, que ela vai fazer. Eu falei, Thelma, ele ajuda a gente a inventar umas palavras que você nunca mais esquece a pronúncia. E agora que eu tô vendo o quanto eu falava errado inglês, entendeu? Ele tem uma técnica muito interessante de falar, de sotaque, né? Que a gente recomenda. Não é porque a gente virou amigo, né? Porque a gente gostou tanto dele, do jeito dele ensinar, que a gente virou amigo. Mas super indicamos o Rod, porque ele é paciente e ele tem uma boa técnica aí de sotaque, galera. Procure ele. Eu acho que ele sabe entender, é bem isso, né? Ele sabe entender qual é a dificuldade de cada um e como abraçar isso. Então, todo aluno gostaria de ser recebido assim, né? Ser recebido dessa forma. Eu tenho vergonha de falar. E ele está tentando me destravar. A questão é a seguinte, o professor não nativo, que é o meu caso, é muito... vamos dizer assim, entre aspas, tá, pessoal? Descriminalizado pelo nativo, tá? Só que o que acontece? O que a Adriana falou, eu conheço todos os passos e todas as dificuldades, porque eu também passei por esse processo. Eu também passei pelo processo que vocês passam. Porque o professor nativo, o que ele pode te ensinar? Ele pode te ensinar uma expressão, mas a forma de falar o som, a forma de juntar as palavras. Por exemplo, assim, ó, eu falo assim, Adriana, me empresta a sua bicicleta para eu ir ao mercado? Meu R caipira do interior de São Paulo, viu, gente? Daí, isso que eu falei para vocês soa estranho. Vai falar, o Rodrigo tá dopado, o Rodrigo tá medicado, aconteceu uma coisa com o Rodrigo. Agora eu falo assim, Adriana, empresta a bicicleta para ir pro mercado? É isso a diferença. A gente fala inglês palavra por palavra, você vai ser entendido? Vai. Mas eu ensino vocês a juntarem.
Eu ensino vocês a darem velocidade à língua, a dar fluência, a pôr sons, entendeu? E eu faço isso brincando. As meninas têm um livro, que é um livro de cabeceira, mas a gente faz a aula, tem hora que eu falo, esquece o livro que eu vou explicar agora. Então fica mais fácil, né? Mas também eu faço isso há 26 anos, é minha obrigação. Uma outra coisa para mim que é muito marcante, se você me permite, eu fico até com vergonha de dizer, mas eu preciso, tem um exame de proficiência internacional que chama TOEFL. Ele dá a possibilidade de você dar aula no exterior, estudar no exterior, fazer faculdade. E o eletrônico tem um máximo de 120 pontos. Tem a versão eletrônica e a versão papel. A versão papel tem 677 pontos e a versão eletrônica tem 120 pontos. Como obrigação, né? Como obrigação, como pessoa, como professor, eu achei que eu tinha que fazer uma pontuação alta, mas dos 120 eu fiz 115 e dos 680 eu fiz 677. Daí, quando eu fui a Nova York, que eu levei os alunos estudarem, eles falaram para mim, a gente queria te oferecer para fazer o TOEFL. Eu falei, eu já fiz. Essa prova chama-se TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Teste de inglês como língua estrangeira. Daí eu falei, eu já fiz. Ele falou, quantos pontos você tem? Eu falei, 115. Ele falou, quanto? 115. Ele falou, o professor que dá aula para nós aqui tem 109. Uau. Então, pode passear. Pode passear, porque você não tem que fazer. Mas, não, daí eu entrei na sala que eu podia entrar, eu fiquei com a molecada. Foi muito legal. Eu aproveito tudo que eu posso aproveitar no exterior, entendeu? A inglês para mim é um vício, né? Sai uma expressão nova em português, eu já fico que nem louco para adaptar em inglês. Que eu sei que as pessoas vão me perguntar, mesmo assim. Mas é isso, gente. Isso aí é como vocês, com fonoaudiologia, como a Ive, como ilustradora, que a gente gosta, a gente vai atrás né? E sendo de cadeira de roda, com a Thalita pilotando, sempre pilotando, eu vou onde eu quero. Posso chegar um pouquinho depois, mas eu chego também. Tá? Então, empatia, equidade e paciência e se colocar no lugar do outro, porque juntos vamos além. Essa frase para mim é muito importante. Juntos. Como é que se diz em inglês? Oi? Juntos? Como se diz em inglês? Juntos vamos além? Together we go further. Together we go further. Como eu vou digitar isso? Eu não vou. A gente é aprendiz ainda aí. Together we go further. Eu não sei se eu consigo digitar aqui, mas se eu conseguir digitar, eu posso pôr. Vou pôr aqui. Pessoal, anotem essa frase aí no espelho. Será que o Instagram deixa a gente ir um pouquinho mais? Tá tão gostoso o bate-papo. Como a Elaine falou, a gente ficaria aqui a noite inteira conversando, né? Tá começando a ter muitos comentários, estou começando a me perder aqui, mas o pessoal aqui deu muita... Ó, a Lê, BCW... elogiando a live, elogiando o seu trabalho, falando que você tem superação, incrível a sua história. Deixa eu ver o que mais. A Elaine falando que ficaria, né, a noite inteira ouvindo. A Karina mandou um abraço. Fala do site também, Ive, por favor, que é o mesmo nome, rodtheenglishteacher.com. Vocês irem lá. Colocar o site. Tem escola, tem os horários, tem tudo lá. rodtheenglishteacher.com. Uhum. Que mais? A Ale está falando que você falou de bullying, de resiliência, de capacitismo e que ela chorou o rio inteiro. O bullying ele é muito doído, né? Na minha época não chamava bullying. Na minha época de Noé, né? Que eu sou da Arca de Noé, chamava
chamava-se sarro, né? Eles falavam tirar sarro. Então era muito doído, era muito... E eu era também gordinho, me chamavam de irmão do Faustão, de um monte de coisa, quando o Faustão era gordo também. Então, e na época não tinha, os professores não tinham preparação, não tinham nada, né? Agora parece que está tendo. Uma vez, eu fui fazer um outro curso à distância numa escola aqui, e a escola tinha degraus por tudo quanto é lado. Tudo bem que eu subo e desço degraus, eu falei para vocês que o meu é só longas distâncias, que eu uso cadeira de roda. Daí eu perguntei para a pessoa, escuta, mas e se eu fosse cadeirante? Como é que eu fazia para estudar aqui? Ela falou assim, mas você não é. Eu falei, tá, eu não sou, mas e se eu fosse? Mas você não é. Eu falei, mas e se eu fosse? Eu ia ter que esperar na sua casa até a gente modelar a escola ou reformar a escola para poder receber você. Eu falei, que legal, né? E outra coisa, assim, os meus professores na faculdade, na primeira faculdade, começo dos anos 2000, eu tenho 2 faculdades, uma pós-graduação e um mestrado. A pós-graduação eu fiz na Bahia, em metodologia do ensino da língua inglesa, a IVE, fiz perto do CEI. E as pessoas, o que eu não me conformo são as pessoas não aceitarem o digital. Mas o aluno vai colar do Google, mas é super fácil você ver. Em alguns casos é fácil você ver se o aluno está colando do Google. Eu já recebi trabalho de aluno na minha escola que estava escrito assim, para ver o resto, clique para a próxima página. Eu sabia que eu sabia que o texto era do Google, né? Então é assim, tipo, quando a gente chega com uma cadeira de roda, eu fui presidente de uma ONG de intercambistas para o mundo durante 3 anos e meio. E eu fiz um projeto, eu fui negado, a minha viagem foi negada nos anos 90, porque eu não tinha uma família nos Estados Unidos que me recebesse para fazer o intercâmbio lá. 24 anos depois, eu criei um projeto como presidente para pessoas com deficiência poderem viajar. Daí me chamaram para uma reunião no México a respeito desse projeto. Não porque ele vem com a mãe dele, porque eu falei que toda pessoa com deficiência tem o direito de vir com um acompanhante. Eu falei, não, porque ele vem com a mãe dele. Eu falei, desculpa, né? A reunião foi em inglês, porque eu não falo espanhol. Falo só português e inglês. Infelizmente. Daí eu falei, desculpa, não somos nós que vamos decidir isso. Você tem que perguntar para o aluno quem ele quer com ele e como ele quer ser tratado. Porque às vezes ele não se sente tão bem com a mãe, ele se sente melhor com o irmão, com um amigo, com uma avó. O irmão dele veio com ele. Então, um dia eles assim... E tem uma coisa muito engraçada, os meus amigos esquecem que eu tenho deficiência. Completamente. Um dia a gente estava em pé, encostado no carro, esperando para a aula de inglês começar, faz 1000 anos isso, quando eu estudava inglês ainda. Começou a garoar, uma amiga minha falou assim, vem, Rô, vem, Rô, vem, Rô, porque quem é íntimo meu me chama de Rô, né? Se me chama de Rodrigo, eu acho que tá bravo comigo. Eu falei, criatura, como é que você vá se você não me der o braço para eu ir? Se você não me der o braço para eu ir, eu vou continuar na chuva aqui, vou começar a chorar. Daí ela lembrou que ela tinha que ajudar. Então, eles não se lembram. Assim, quem convive comigo esquece da deficiência. É isso. Tem alguma pergunta, galera, para eu responder? Eu vou ler um pouco de comentário aqui, né? Começou a dar uma chuvidinha de comentário. A Ale BTW falou que tem uma paciente, né? Que é cadeirante. Está fazendo artes cênicas. A faculdade adaptou o acesso ao palco para ela. Ótimo. Muito legal.
Que pena que às vezes precisa ter alguém, né, para reclamar e tal, que está faltando acesso, que nem você fez, mas que agora as coisas mudem, que a gente possa dar mais acesso aos deficientes. E a Karina elogiando mais uma vez, está apaixonada pela sua história. E o pessoal está procurando o seu site aqui, já deixei o seu site. E, Adriana, você quer fazer mais uma pergunta? Então, eu acho que eu vou só finalizar aqui a minha parte, aí depois o Rod finaliza dele. Então, eu queria te agradecer, Rod, por você se disponibilizar, contar a sua história, né? Imagina. Dividir aqui com a gente, depois vai dividir com o mundo toda essa história, e eu acho que toda essa vontade de vencer, essa resiliência, eu só tenho que te dar os parabéns, né? Então, que muita gente possa se espelhar em você, e que a gente hoje também aprendeu muito, porque assim, eu também me emocionei, e eu sempre carrego comigo, né? A gente sempre aprende alguma coisa em algum momento. Então, eu sou muito grata por ter aprendido com você hoje aqui muitas coisas. Eu agradeço muito você e a Ive, principalmente, pela confiança, por serem minhas alunas, pela Elaine, que eu adoro, que é minha aluna há muito tempo, tenho aula com vocês 3 amanhã. E eu queria dizer para todo mundo que está aqui, que é o seguinte, eu não desisto fácil e eu não vou desistir. Eu só desisto quando eu estou no ponto final. E assim, tem uma frase do Chaplin que eu carrego comigo, eu vou dizer em inglês, depois eu vou traduzir para vocês, tá? Ele diz assim, I like walking in the rain because no one can see me crying. Eu gosto de andar na chuva porque ninguém me vê chorando. Eu choro também, mas ninguém vê, que ninguém tem culpa disso. E outra frase que eu tenho, que eu também carrego e gosto dela, eu vi, eu vim e eu vou continuar. Então vejam, venham e continuem. A única coisa que eu quero agradecer é a vocês por confiarem no meu trabalho. Quero agradecer a minha família, meu pai e minha mãe, que passaram o bastão para a Thalita há 16 anos atrás. Quero agradecer a Thalita por aguentar a minha ranzinzice, a minha chatice, enfim, porque a gente revela as nossas imperfeições para quem a gente mais confia. E é muito, muito, muito gratificante para mim, uma pessoa com deficiência, que já foi chamado de aleijado, de deficiente, de defeituoso, de aberração, de que não ia falar, esse menino não vai dar em nada. Hoje está conversando por Instagram com pessoas que eu admiro muito, com pessoas que eu nem conheço, com você, Adriana, que eu sei que é muito conceituada na sua profissão, com a Ive, que tem um talento de ilustração incrível. E para mim é um prazer ver quando vocês aprendem. Eu consigo ver na expressão de vocês através do nosso livro de cabeceira, que é o livro que a gente está usando agora, que a gente chama. É um prazer, eu tenho muito orgulho em ser professor de inglês. Muito mesmo. Muito mesmo. Porque eu posso deixar alguma coisa. Esses dias me perguntaram no canal, numa entrevista em inglês, do que eu tenho medo. Eu falei que eu só tenho medo de não ser lembrado. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa ser esquecida. Se ela foi esquecida, ela não te trouxe nada.
Uma vez me perguntaram, você quer ser famoso ou você quer ser importante? Eu falei, as duas palavras são imponentes, mas se eu tenho que escolher uma, me perguntaram numa entrevista em inglês também. Se eu tenho que escolher uma, eu escolho importante. Porque semanticamente, importante quer dizer que alguém importa algo de você, que você passou algo seu para aquela pessoa. Sucesso pode ser uma Madonna da vida que eu amo e também pode ser o assassino do John Lennon. Bom e tem um mau sucesso. O assassino do John Lennon, ele é lembrado que ele matou John Lennon. Né? Então, a palavra importante é porque importa alguma coisa. Os pacientes da Adriana, ela é importante para eles porque eles estão importando algo dela. Ela ensina com carinho, com respeito, ela ensina com gratidão, ela ensina com amor. Pessoas que compram o trabalho da Ive como ilustradora, a mesma coisa. Ela é importante. Estão importando o talento que ela tem. Estão importando a intelectualidade, porque o ensino intelectual, às vezes, não é muito valorizado. As pessoas chegam para mim, quanto você cobra para traduzir um texto para mim? Ah, eu cobro X. Daí a pessoa, mas o Google faz de graça. Eu falo, então a opção é sua. É isso que eu respondo, entendeu? Então, assim, é isso. Eu só tenho a agradecer vocês. Eu gosto, agradeço a confiança, o convite. E para o que vocês precisarem, vocês aí do outro lado da telinha também nos comentários, na fila, contem comigo. E se inscrevam no canal, por favor. Isso aí, pessoal. E se inscrevam no canal do YouTube do Rod. E quem quiser aprender inglês, a gente indica, né, Ive? Elaine eu vou falar, viu? Porque eu achei que eu não ia conseguir falar, não. O cara deu um jeito, viu? A gente fica com vergonha e a gente não sabe falar. E ele consegue tirar, assim, alguma coisa de dentro. E você consegue falar. É bom. Então, assim, segue o Rod aí, porque ele é brabo mesmo. Ele faz chover. Sigam ele nas redes sociais. No YouTube, ele tá buscando muito. Ele faz a gente rir na aula todinha, mano. Tô lembrando de umas coisas. É isso aí, gente. Rod, Ive, muito obrigada. Obrigada, pessoal, que entrou aqui e acompanhou a gente. Depois, quem quiser assistir, vai ficar gravada. Muito obrigada mesmo. Eu queria permissão para colocar no meu canal em português bate-papo e depois distribuir nas redes sociais para todo mundo assistir. Com certeza. Tá? Certinho. A galera que entrou agora, por favor, só passar para o lado, né, do feed, que vai estar lá gravado, né, essa live. Se vocês quiserem mandar perguntas depois, a gente deixa salvo e faz outra live, enfim. Perguntem o que vocês quiserem, tá? E sigam o Rod nas redes sociais, tá bom? Principalmente no YouTube, por favor, tá? Fortalece aí pra gente. Tem muita coisa legal lá, tem muita, assim, eu faço liçõezinhas rápidas. Muito obrigado. Maravilha. Beijo para você. Obrigado. Agradecer o Rod por ter vindo, aceitado o nosso convite, né? Que a gente quase puxou ele na marra. Agradecer, mentira. Agradecer a Adriana, né, por ter aberto aqui as redes sociais dela para a gente fazer. Agradecer vocês e o pessoal que está aqui mandando mensagem até agora. Obrigada, gente. E é isso aí. Obrigada. Shirley, obrigada por todo o acompanhamento. A Shirley escreveu lindos comentários aí também. Então, beijo, gente. Eu não estou conseguindo ler, porque a gente está falando aqui, eu estou olhando para você. Eu estou vendo umas pessoas conhecidas, não estou podendo nem dar oi, mas muito obrigado e é isso aí. Vamos em frente. Together we go further. Juntos vamos além. Vamos embora. Tá bom? Vamos além.
Beijo, 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 Beijo. Paula. Beijo, beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu, meu povo.